Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Edson e vamos para mais uma aula de PHP com MySQL. Hoje, como prometido, nós vamos aprender a como excluir um registro de uma tabela no banco de dados MySQL, ok? Então, seguindo aquela mesma lógica da aula passada, então nós vamos aproveitar a rotina aqui de consulta. Então, nós vamos aqui, vou mostrar para vocês o meu banco de dados, estou atualizando. Então, meu banco de dados aqui tem dois registros, registro com meu nome, e eu criei aqui um registro chamado teste2, que é o que eu vou apagar agora, tá? Não vou apagar por aqui, vou apagar via programação. Então, vou colocar aqui, teste2, consultar, e vai aparecer aqui a minha, o relatório, o resultado da consulta, está aqui, número de registro 3, teste 2, rua 2, Campo Grande, Rio de Janeiro, telefone teste, e eu tenho as opções aqui, editar ou excluir. Editar nós já vimos na aula passada, então nós vamos agora para a função excluir, tá bom? Lembrando que quando eu clico aqui nesse botão excluir, aqui pela barra de endereços vai junto o número da ID do usuário. Então aqui, número de registro, ID número 3, tá bom? Então vamos ao código, depois a gente exclui esse cara aqui para a gente ver o código funcionando. Então vou fechar aqui o arquivo editar, que vocês já viram, e vamos para o arquivo excluir. Então só para relembrar aqui no consulta, então o link está aqui, excluir, né? ahref excluir.php, ponto de interrogação, ID, que é o nome que eu estou dando a informação, vai receber cifra ID, tá bom? Então, vamos lá, vamos conferir esse arquivo aí, excluir.php. Então, o excluir.php, bem parecido com o editar, né? A diferença é que ele não vai fazer alteração, e sim exclusão, tá bom? Então vamos lá. Essa parte de cima não vou mais mencionar, porque a gente já viu várias vezes. Recuperei aqui, chamei o conecta, para poder estabelecer a conexão com o banco de dados. Recuperei a ID, né, via get, que eu estou usando o link para poder enviar essa ID para cá, ok? Criei aqui a variável busca, que eu vou selecionar, tá? Todos os dados da tabela cadastro quando o campo registro for igual ao conteúdo da variável ID. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso, antes de excluir, eu preciso confirmar que é aquele registro ali mesmo, para não fazer besteira. Porque vai que dá um erro na programação, eu clico em excluir, ele exclui e não era aquele ali. Então, tenho aqui a condição de verificar se são aqueles dados mesmo que eu quero excluir, tá? Então, estou fazendo o quê? Estou recuperando aqui lá do banco de dados as informações desse registro aqui, que no caso é o registro número 3. Cifra resultado, MySQL query, cifra conexão, que é a variável que estabelece a conexão com o banco de dados. Cifra busca, que é a que faz a seleção dos dados. Cifra res, MySQL fetch array, então estou usando o mesmo sistema, a mesma fórmula, a mesma técnica da rotina de edição, tá? Na verdade eu copiei e trouxe para cá, porque essa primeira parte aqui não muda nada, é exatamente a mesma coisa, tá? Então aqui eu recuperei, criei uma variável nome e associei aqui a variável res índice nome. Lembrando, diferença entre o MySQL fetch how do fetch array. Fetch how, ele utiliza o índice numérico do banco de dados. O fetch array, ele utiliza o índice nominal, ou seja, o nome do campo, tá? Então, cifra nome recebe cifra res índice nome. Então, ele vai pegar o conteúdo do campo nome do registro 3 e vai atribuir a variável nome.
vai fazer a mesma coisa para endereço, bairro, cidade, estado e telefone. Então, o que ele faz? Ele pega o conteúdo do campo nome do registro selecionado, que no caso é o 3, e vai atribuir a variável nome. Isso ele vai fazer para endereço, e vai atribuir na variável endereço, vai fazer isso com bairro, com a cidade, com o estado e com o telefone, ok? Fechei o código, fechei o PHP, para não ter que ficar abrindo e fechando toda hora, então ficar utilizando aspa dupla dentro de aspa simples dentro de aspa dupla, que essa parte de aspas confunde muito você, não só vocês, nós também professores acabamos, né, tendo que prestar mais atenção e acaba se tornando uma programação mais cansativa. Então, para evitar isso, fecha o PHP e começa o código em HTML. Quando precisar do PHP, a gente faz como está fazendo na linha 20 em diante. Então, criei uma tag form, ou seja, estou criando um formulário com o método post de envio, action vazio, mesma coisa do editar. Nome, input type text, name nome, value, é igual, abro aspas, a mesma coisa lá do editar. Abro o PHP, echo ou print, aí você escolhe qual comando que você quer utilizar, variável nome, ponto e vírgula, fecha o PHP. A diferença aqui do editar para esse aqui é que eu coloquei o read only em todos os campos, em todas as inputs. Pode ver aqui, ó, na linha 21, 22, 23, 24, 25, todas as inputs estão com o campo read only, tá? Com o atributo read only. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa mexa na informação. Ela vai visualizar a informação, tá? Para poder confirmar que são aqueles dados mesmo que ela quer apagar. Só isso. A função desse formulário aqui é só mostrar para a pessoa que são aqueles dados ali que ela está pedindo para apagar. E aí ela tem a opção de excluir ou tem a opção de cancelar a exclusão, tá bom? Então vamos lá. Então o formulário está aqui com as informações, né, através do echo e o nome e a variável que contém informação. Aí eu criei aqui dois botões. Um botão type submit com value excluir, então ele vai confirmar a exclusão, name excluir. E eu criei um botão, não botei uma input, eu criei um botão mesmo, tá? A aparência é idêntica, só que em vez de usar input, eu usei botão. Então, eu usei a tag button, name, cancelar. Aí, a diferença aqui é a forma como escreve, né? O input type, aí no caso, teria que colocar aqui um outro tipo de input. Eu poderia botar um input type button, também daria no mesmo. Value excluir. Aqui com button, você bota o button, o nome do botão, fecha a etiqueta, cancelar, fecha button, tá? Fechei o formulário, fechei o corpo do site, fechei o HTML. Aí agora a gente parte para a exclusão. Então eu vou usar aquela mesma técnica, if e set, cifra underline post excluir, ou seja, se a pessoa clicou, olhou os dados e confirmou lá, foi lá e clicou excluir, ela vai estar confirmando a exclusão, tá? Até se você quiser, a gente pode, ao invés de usar a palavra excluir, a gente pode utilizar confirmar exclusão. Tá? Então aqui a pessoa vai estar confirmando a exclusão, tá? Então, se a pessoa clicou lá no botão, tá? Eu vou manter aqui o nome excluir porque fica mais curtinho, tá? Mas no botão vai aparecer confirmar a exclusão. Então, se a pessoa clicou em confirmar a exclusão, que está com o nome, com o name excluir, ele vai recuperar esse name, tá aqui, ó, excluir, e vai fazer essa rotina aqui, ó. Cifra SQL recebe delete from, tá? Então vai deletar de cadastro, where registro foi igual a cifra ID. Então ele vai
só vai deletar quando o registro for igual. Tá? Não pode esquecer essa parte aqui. Se esquecer essa parte aqui, você vai deletar todos os dados da sua tabela. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção com isso, para não fazer não ter esse descuido e não causar, enquanto você for aluno e acontecer isso, não tem problema. O máximo que acontecer, você vai ter que digitar seu cadastro todo de novo. Agora, quando você for um profissional, se você cometer uma falha dessa, você pode até receber aí um processo aí sério, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa situação aqui da rotina de deletar, tá bom? Na linha 33, cifra resultado recebe MySQL Query, cifra conexão, cifra SQL, ok? Separados por vírgula. Se cifra resultado, ou seja, uma condição booleana, ou seja, se ela for bem sucedida, dados excluídos com sucesso, é um alert, vai aparecer aquela janelinha, clicou em OK, você vai ser redirecionado para o index2.php. Se não, alerte, problemas ao excluir dados, e você vai ser direcionado para o consulta2.html, para você poder consultar de novo e ver o que aconteceu de errado. Aí aqui eu coloquei uma outra condição, se e set, cifra underline post cancelar, ou seja, se ele clicar no botão cancelar, ele vai aparecer a mensagem lá, aquela janelinha de alerta, cancelamento realizado com sucesso, e vai te direcionar para o index2.php, ok? Então aqui, ó, essa chave fecha aqui essa condição, essa daqui fecha a condição do excluir, essa chave fecha o else, essa daqui fecha o if do cifra resultado, ok? Então tudo fechadinho, fechei o PHP, certo? Vamos agora então verificar se está funcionando a nossa rotina. Então vamos lá, vou voltar aqui, consultar, vamos colocar lá o teste 2, consultar, está aqui aparecendo, vou abrir o banco de dados aqui para vocês verem, está aqui aparecendo também, ó, vou atualizar, está lá, registro índice 3, né, registro com ID 3, o teste 2, rua 2, Campo Grande, tal, tudo funcionando direitinho, tá? Então, tá aqui batendo os dados certinho. Vou clicar agora no excluir. Então, notem que aqui, ó, na barra de endereços, não tem nada escrito aqui ID e nem número nenhum. Quando eu clicar aqui no excluir, tá aqui, ó, ele foi direcionado para o arquivo excluir.php e agora aparece aqui, ó, ponto de interrogação ID igual a 3. Significa que, junto com o link, ao ser direcionado para a página excluir.php, ele enviou, né, através do método get, ou seja, através da barra de endereço, a informação ID e o conteúdo dela, que é o índice 3. Tá? Então, o índice 3, se você confirmar aqui, ó, no nosso banco de dados, está aqui, ó, índice 3, teste 2, rua 2, Campo Grande, Rio de Janeiro, telefone teste 2. Vamos ver se confere. Nome teste 2, rua 2, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ teste 2. Então, está aqui funcionando direitinho. Se eu clicar em cancelar, ó, cancelamento realizado com sucesso, ele volta para cá, e se eu ver aqui no banco de dados, tá aí, ó, atualizei, nada foi cancelado, nada foi excluído. Agora, se eu realizar a consulta novamente, e clicar aqui em excluir, e agora eu clicar em confirmar a exclusão, vamos ver? Ó, detalhe importante, ó, não consigo apagar nada, tá? Ó, estou pressionando aqui o delete e não consigo apagar nada de nenhum campo, tá? Não consegue apagar nenhum campo, todos eles estão somente como leitura. Então, vou clicar agora em confirmar a exclusão, vamos ver se vai funcionar a nossa rotina. Confirmei, dados excluídos com sucesso, pressionei OK e fui direcionado para cá. Vamos ver se apagou? Vou consultar de novo, teste 2,
consulta, usuário não encontrado. Vamos agora no banco de dados para ver. Aqui está aparecendo porque eu ainda não atualizei. Quando eu clicar aqui no cadastro, está aí, sumiu, não tenho mais esse registro no meu banco de dados. Então, beleza? Hoje nós aprendemos então, em todas essas aulas, né, nessas 6 aulas, criar banco de dados, criar a tabela do banco de dados. Nós criamos 2, usuários e cadastro. Nós aprendemos estabelecer conexão com o banco de dados, aprendemos a cadastrar no banco de dados, fazer a validação de usuário via banco de dados, ou seja, nós cadastramos, lembra? Nós cadastramos login e senha e depois nós efetuamos o login. Então botamos lá login, botamos a senha e ele foi lá no banco de dados, verificou se estava funcionando, aí funcionou, direcionou para essa tela, ok? Depois nós vimos como fazer uma consulta. Depois nós fizemos a alteração da rotina de consulta e acrescentamos, né, no resultado da consulta esses 2 botões, editar e excluir, tá? Então, na aula seguinte, nós iremos a editar um banco de dados, né, um registro do banco de dados. E, por último, nós aprendemos, agora na aula de hoje, a criar uma rotina de exclusão ao banco de dados. E ainda colocamos aqui uma questão de segurança, né? Se a pessoa clicar em cancelar, essa função é anulada e volta para a página principal. Se não, se ela clicar em confirmar a exclusão, esse arquivo, esse registro é removido do banco de dados, permanecendo, e pode ver que ele só excluiu um único registro. O meu registro inicial, Edson Paulino, continuou lá aparecendo normalmente, tá? Então, eu cancelei, ele voltou para a página, para a tela principal. Então, gente, essa foi a nossa última aula dessa disciplina. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Pode ser para os alunos do Colégio Realengo, via o aplicativo Class App, e para quem acompanha o canal, você pode entrar aí no canal, botar no comentário ou me mandar um e-mail, professoredsonpaulino@gmail.com, tá? Me mandando um e-mail, eu respondo as suas dúvidas e você pode mandar uma sugestão aí de conteúdo para preparar uma aula nova aí para vocês. Aquele abraço para vocês e até a próxima.